Que... Deixa eu ver se já tá gravando. Agora sim, já tá gravando. Sim, boa. Show de bola. E aí, vamos lá então? Tá Bora. gravando, galera. Aqui é meio no ao vivo, mas meio gravando, então é isso. Fala pessoal, beleza? E aí, tranquilo? Eu sou Léo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips. Não é um simples vídeo, é mais um bate-papo e hoje eu tô aqui com meu amigo Gustavo Fogaça, o Gufo, o cara que é trader, é punter, é cineasta, é jornalista, pão, picles, num pão com gergelim. Gufo, obrigado, cara. Seja bem-vindo. Fala, Léo. Pô, que honra estar aqui com você, uma alegria, sou muito seu fã, admiro demais seu trabalho. Você é um dos pilares desse nosso mercado e estar aqui compartilhando com você a nossa experiência, comentando a nossa vida, trocando essa ideia, essa resenha boa aqui, vai ser bom demais. Tenho certeza que a galera vai curtir. Show de bola, obrigado, cara. Obrigado. Vindo de você significa muito para mim. O Gufo, para quem não conhece, pessoal, o Gufo é um cara que já cria conteúdo na internet há um bom tempo também, né? Não só no mercado esportivo, mas ele tem várias ramos de atuação aí, igual eu falei, né? Salada, picles, alface, queijo molho especial num pão com gergelim, igual eu falei, né? Então, de tudo ele faz um pouco aí, né? E gosto muito do Gustavo pelo seguinte, ele é um cara que transmite o conteúdo com muita leveza, né? Sem grandes afirmações contundentes, sem comprar briga, né? Eu acho bem legal que tu transmite o conteúdo, porque é bem você, é bem leve, é bem solto, tranquilo, né? Oh, legal. É difícil isso, e a gente percebe, pelo menos quem consome teu conteúdo, eu que consumo teu conteúdo também, eu percebo muito isso. Tá, então é muito bom Bom, compartilhar a tela contigo aqui, muito bom compartilhar esse bate-papo contigo aqui, o quarto bate-papo, tu é o quarto convidado. No final, quero pedir para você chamar o quinto, tá? Que você possa escolher alguém. E é isso aí. Gu, fala um é, pouco da sua história, cara, para o pessoal te conhecer. Eu já conheço bem e quero que o pessoal te conheça também. cara, pô, obrigado pelas suas palavras aí. Guardo elas no coração de verdade, sei que são sinceras, porque você também é um cara super sincero e transparente. Também é por um desses fatores que eu admiro muito o seu trabalho também. Acho que você passa essa sinceridade para a galera e sempre com uma boa intenção, né? E a gente está cheio de gente errada no mercado, né? Então, quando tem pessoas corretas, a gente tem que valorizar demais. Assim, Léo, eu sou muito inquieto, né, mano? E essa inquietude, ao mesmo tempo que ela é uma vantagem, ela é um defeito, porque eu tô sempre fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, assim, e tenho pouco tempo para mim mesmo, assim, eu tô cheio de livros aqui que eu parei na página 10. Tô cheio de séries paradas nos streamings para pegar, porque sempre tem milhões de coisas para fazer, né? Eu sou formado em jornalismo e também sou formado em cinema, fiz as duas faculdades em Buenos Aires, morei 9 anos em Buenos Aires, né? Fiz cinquentinha esse ano, 5.0, mas desses cinquentinha, 23 anos eu morei no exterior, né? Morei em diferentes lugares, por causa do trabalho da minha mãe é diplomata, aposentada agora, né? Trabalhou para as Nações Unidas e para a Organização dos Estados Americanos, para a OEA, e também por causa desse trabalho dela e morei em Brasília há muito tempo. Amo Brasília, para mim é o meu lugar no mundo, assim, se você dizer, todos os lugares que eu morei em lugares muito diferentes, Brasília para mim é a cidade. Inclusive, cara, agora na pandemia, fiquei 2 anos, fui cuidar da minha mãe, estava sozinha aí né, a minha mãe morava no Altiplano Leste, que é uma zona rural aí, né, de Brasília, e Conheço, tenho conhecidos lá também. lugar espetacular, assim, no meio de Cerradão, né, aquela paisagem maravilhosa. E ela estava sozinha aí durante a pandemia, e aí eu fui morar com ela, voltei a morar com a minha velha,
depois de muitos anos, para cuidar dela durante a pandemia, e foi uma experiência muito legal, porque, assim, não é fácil morar com os pais, né, meu? Depois de muito tempo, assim, você volta a morar com os pais, uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de reconciliar coisas que estavam erradas, de conversar coisas que não estavam tão certas, Legal, cara. é muito bom. E em Brasília, onde é o lugar que eu me sinto em casa, tem muitos amigos, pessoal do segundo grau, fiz segundo grau aí no colégio, no Leonardo da Vinci, ali no comecinho da Asa Sul, e lá nos anos 80, que eu também morei em Brasília, fui aluno do Maristinha, e então tenho muitos amigos aí, pessoal dessas épocas. Então Brasília para mim, cara, é um lugar que eu tenho uma conexão muito forte. Então falar com Brasília, com quem está em Brasília, sempre fala assim, pô, queria estar aí, cara, queria estar fazendo programa aí com você aí em Brasília, que é um lugar que eu Legal. gosto demais. Quando você vier aqui, a gente faz ao vivo. Você nasceu em Fortaleza, você me disse, né, no Ceará? Isso, eu sou do Ceará, né, com Você 3, mora aí há 4 quanto anos de tempo já? idade. Minha vida toda, né? Eu vim minha família é aquele, tanto meu pai quanto minha mãe aquele, a gente tinha, como eu te falei antes, é aquele típico casal nordestino, né, que Sim. tenta a vida em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mais recentemente, né? E eu vim com 3, 4 anos de idade, vim bem jovem para Brasília, e é como eu falo, eu sou um brasiliense nordestino, né? Ou Sim. nordestino brasiliense, enfim. Eu sou muito mais brasiliense do que nordestino, na verdade, né? Mas eu cultuo muito as minhas origens nordestinas, porque gosto muito de forró, por exemplo. Eu danço, eu gosto de dançar, e tanto eu como minha esposa. Legal. A comida, né? Sim, sim, a comida nordestina é incrível. Culinária nordestina é muito boa, É, né? Toda a parte de humor também do nordestino é sim, muito, muito sim, bacana, né? Tu que é um cara muito bem humorado também, tu sabe muito bem disso. sim, não, é Então, verdade. O humor nordestino é o melhor. e eu E você estudou aonde aí, Léo? Em colégio? toda a minha vida foi em colégio público aqui, Sim. eu morei minha vida toda em Samambaia. Ah, em Samambaia, pô, legal. Minha vida toda em Samambaia. Hoje que eu Sim, moro na parte mais centralizada, sim. mas sempre foi em áreas bem, É, bem diferentes, assim, Samambaia sabe? melhorou bastante, né? Porque ali nos anos 90 era um lugar difícil, né? Cara, onde eu morava era realmente um lugar bem periférico mesmo. Eu morava num lugar chamado. Era um lugar dentro da Samambaia chamado Vila Roriz, né? Do antigo Roriz, né? Sim. Governador aqui, Governador. governador, exatamente, governador de Brasília. O governador de Brasília, que todo mundo fala que ele é o governador de Brasília, né? Mesmo É, depois de sim. morto. Sim, sim. É o dono do É o DF. dono de Brasília, justamente. E aí, cara, era um lugar bem periférico mesmo assim. Dava 8 horas da noite, ninguém saía mais na rua, essas coisas assim. Sim. Mas Samambaia hoje é um dos melhores lugares para você morar em Brasília, Pô, sabe? hoje cresceu pra caramba, né? Hoje você pode colocar Uhum. aí Samambaia, Taguatinga, Águas Sim. Claras, Asa Norte, Asa Sul, ali bem próximos hoje. É bem tranquilo. Águas Claras é nova, né? Na minha época não existia. Agora esse último momento que eu estive aí em Águas Claras, em Brasília, que eu conheci Águas Claras, e é um lugar novo e que cresceu pra caramba também, né? É bem jovem. Águas Claras nasceu no final dos anos 90, se não estiver enganado. Sim, Foi início dos anos 90. sim. Então é um lugar relativamente novo ainda. Mas assim como você, eu também amo Brasília, cara. Eu É. gosto demais daqui. O clima, né? O céu, a galera. Cara, eu sempre falo que Brasília é a cidade mais cosmopolita do Brasil, porque aí você encontra pessoas do Brasil inteiro, de todos os cantos do Brasil tem gente aí, e do mundo inteiro você encontra gente aí também. Você não tem outra cidade no Brasil que você tenha essa mistureba como você tem em Brasília. Então, para eu que sou também gosto da área da cultura, né, cara? Sou músico, cineasta, sempre tive envolvido com cultura. Pô, em Brasília tem essa riqueza cultural assim muito grande, né? E como em Brasília a vida é nas casas das pessoas, né? Você faz amizades e você convive nas casas das pessoas. Você vai em festa de aniversário, em evento, em reunião, e você tá ali com uma galera de diferentes lugares trocando ideia, é muito gostoso. É muito íntimo mesmo. Aqui a gente tem a vizinhança toda é muito
muito imbuída em realmente estar todo mundo em comunidade mesmo. É, É verdade, não tinha parado para pensar nisso. O pessoal cultua bastante isso aqui. sim. E eu, como brasiliense, eu gosto muito dessa parte de cultura, o cinema aqui é muito forte, É, o teatro aqui é muito forte. Não sim. tenho ido como já fui antigamente, mas, por exemplo, antes da pandemia eu ia bastante, mas hoje em dia não vou tanto, né? E a gente se conheceu na pandemia, inclusive, né? Sim, 2020, sim. quando a gente começou a seguir, começou a se falar, É. foi mais ou menos ali, 2020, 2021. E eu já te achei interessante. Eu falei, cara, que cara legal, cara interessante. Foi te seguir, ou foi tu que me seguiu primeiro, aí Eu, depois sei, eu comecei a seguir? eu já, o Ricardo já me tinha falado do seu trabalho, porque até falando assim um pouco já do nosso mercado de apostas, né, cara, eu comecei como trader, como aluno do Ricardo, O Full Trader, né? Ricardo da O Full Ricardo Trader, Full né? Trader, é ele que me indicou você. O Ricardo, ele, lá em 2017, eu sou muito amigo do Adriano Duarte, né? O cientista de dados, que faz parte da comunidade Full Trader, sócio da Full Trader, e que é um dos caras que mais desenvolveu mecanismos de inovação no nosso mercado. O Adriano é um gênio, assim. E em 2017, o Adriano me indicou para o Ricardo, porque o Ricardo estava montando o seu primeiro curso de apostas e ele queria alguém que explicasse leitura de jogo. Que eu, naquela época, eu ainda sou, né, sou comentarista esportivo, naquela época eu era comentarista esportivo no Grupo RBS aqui no Rio Grande do Sul, que é a Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul, né, fazia comentários aqui na rádio, TV, no site, jornal. E eu sempre fui, cara, um comentarista muito analítico, assim, eu sempre fui um comentarista muito mais ligado à parte tática, usando muitos números, sempre usei muito dados nas minhas análises. E aí o Adriano me recomendou para o Ricardo para eu gravar uma aula, né, de análise tática para o curso dele. E Legal. aí, quando estávamos negociando ali, e o Ricardo me perguntou quanto que eu cobrava, né, cara? Daí eu falei, bicho, me ensina essa parada aí de aposta, me ensina como apostar, e a gente faz essa troca aqui. Eu faço a aula para você e você me ensina como virar um apostador. E aí começou a nossa amizade, começou a nossa parceria, em 2017, e eu comecei como trader, né, cara? Só que assim, eu era muito inocente em relação ao potencial do que se podia fazer, eu não tinha noção da onde a gente podia chegar como apostador naquele momento, eu era muito ali limitado ao que eu sabia. Então, eu operava trade só nos jogos que eu comentava na TV ou no rádio, então eu estava lá trabalhando com o computador aberto na Betfair, operando busca do gol do favorito, primeiro gol do favorito, no jogo que eu estava trabalhando, porque como eu me preparava muito para aquele jogo para comentar, eu me sentia preparado para apostar também, e eu só fazia aquele jogo, cara, só fazia um jogo por dia, às vezes 2 jogos por final de semana, com uma stake pequenininha, R$ 100, R$ 200. Então, o que eu ganhava de dinheiro nessa época era assim, para pagar uma conta, para pagar um negócio. Eu falava assim, pô, como é que esses caras ganham grana, né, velho? Num negócio assim, eu não conseguia volumar, não tinha essa ideia. E aí eu fui conheci o Danilo Pereira e vi que, bom, tem essa área do Panther, né? E aí eu comecei a me identificar mais com a questão do Panther, pela questão de, primeiro, você não tem que ficar assistindo o jogo ao vivo, e você pode volumar e multiplicar as coisas, né? E aí, nessa busca de Panthers, assim, para conhecer, para estudar, que eu cheguei em você, cheguei no Danilo, cheguei em vários outros, né? E ali entre 2019 e 2021, eu comecei a me especializar em mercado Panther. E aí que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. E aí que eu comecei a entender, pô, aqui tem uma área gigante para me desenvolver e começar a fazer as coisas acontecerem. Foi aí que você se interessou por conta dos números, entendendo que tinha muito número envolvido, Sim, né? E talvez por aí que você se interessou pelo meu ambas marcam também. Gufo é meu exato, cliente, pessoal. exato, exatamente. Exatamente, porque o meu método de ambas marcam é o meu método mais antigo, né, de Panther. E
e vem desenvolvendo ele desde então. Ele é super lucrativo, só que ele, assim, você sabe, a gente vai adaptando o método ao longo dos anos, né? As odds vão mudando, o valor vai mudando, o mercado é muito sacana, né, cara? Então, você tem que ir se adaptando a isso. E eu comprei lá o seu grupo de Ambos Marcam para poder estudar os seus jogos também, entender, fazer uma engenharia reversa no seu trabalho e ver o que eu poderia adaptar ao meu, do seu trabalho. Excelente seu trabalho, né, Léo? Você é muito foda, mano. Então, poder beber de uma fonte tão rica me ajudou demais. É claro que a gente, na hora que a gente está fazendo as nossas coisas, a gente precisa bater a cara na parede, a gente precisa errar por conta própria, né, mano? O Cezão, o César lá, Mas bater logo, né? Errar logo. errar logo, exato. Errar no começo e aprender, né? Porque, cara, quem aprende não depende, né? Esse lema eu gosto demais. Você ficar só copiando a coisa dos outros, tá, pode ser válido, mas você aprender e fazer o seu próprio tem muito mais valor e você tem muito mais controle da responsabilidade sobre os seus atos. Então, claro que eu, ao comprar, por exemplo, um grupo importante como o seu, eu poderia simplesmente ficar só copiando as suas entradas e ser lucrativo. E tá tudo certo com isso, não tem erro nenhum problema com isso. Ao contrário, eu acho super legal quem faz. Só que eu precisava era beber daquilo ali para me aperfeiçoar e eu melhorar no que eu fazia, né? Então é um investimento. Você faz um investimento em você mesmo. Acho que quem quer ser apostador profissional precisa fazer esse tipo de investimento, né, cara? Claro, trabalhar com... Hoje eu faço 100% das minhas entradas Panther pré-live. Eventualmente eu faço alguma coisa ao vivo, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, porque, principalmente para trabalhar com as ferramentas da Full Trader de live, que são muito boas. Mas os meus métodos todos são pré-live, todos Panther, todos já pensando na quantidade de heads possível para ser levado, ou seja, para ficar até o final do jogo mesmo. Levou o head, abraço o head. E aí, cara, nessa ideia de trabalhar com dados, hoje eu mudei totalmente do que eu era quando eu comecei a apostar lá em 2017 com o Ricardo, que eu era leitura de jogo, que eu era estudar, né, a escalação, estudar os times, as táticas. Eu achava que aquilo era o que tinha que ter um apostador. E hoje eu não uso nada disso, cara, nada. Só é 100% dados e dados, e eu não vejo nem quem é o que está jogando, quem não está jogando. Eu sou 100% analítico hoje. Isso é bacana tu falar, compartilhar para que o pessoal entenda, principalmente que não existe certo ou errado. Exato. Existe aquela maneira que você mais se adapta. Eu, por exemplo, eu já gosto também de olhar a parte tática. Eu gosto de ir na parte comentarista também. Sim. Né? Mas, assim, os dados para mim são o principal. Para mim, você tem que estar muito bem amparado. Né? Por exemplo, o meu ambas marcam. Tu assistiu o treinamento, tu sabe como é que eu trabalho o meu ambas marcam. Tem que ter tanto por cento de over 2,5. O time da casa tem que ter uma média X de gols marcados e de gols sofridos, e assim vai. E eu achei isso tão importante, cara, a gente falar isso pro pessoal. Perdão. Quando eu falo método, o pessoal entende que é algo. A gente entende, alguns entendem que é algo mirabolante, quando a gente fala método, né? Uhum. E não precisa ser. Às vezes é um ajuste, uma coisinha aqui, você, opa, passou nesse filtro aqui, tá no meu jogo, tá no meu radar. Né? Então, quando a gente. Eu acho importante a gente falar isso. Igual tu falou, eu trabalho 100% analítico, é 100% número. E como é bacana tu falar isso, porque tem gente que acha que tem que fazer 1000 coisas para se tornar lucrativo. Eu acho que não é exatamente isso o caminho. Você tem que achar aquela maneira que realmente te favoreça. E também, uma coisa muito importante, você não precisa ter 30 métodos validados. Às vezes, com um único método, Sim. isso já te faz excepcional. Eu já aproveito para ligar isso aqui. Qual é o teu principal método hoje? É o ambas marcam? É o e-mail? O Ambas Marcam é o meu mais antigo e por ser o mais antigo, é o mais lucrativo por causa desse tempo, né, que eu opero ele. Agora, recentemente, esse ano, a gente desenvolveu lá na Full Trader uma IA, que é a Btest, que é uma IA que faz um backtest poderoso
dos métodos, né? Você pode validar métodos aí no período de 1 ano atrás, e ela traz uma série de informações importantes sobre o seu método na hora que ela faz a análise, que você consegue aprimorar aquele método. Inclusive, ela indica mercados que não são o que você montou o seu método, onde você poderia ser lucrativo ou perderia dinheiro. Por exemplo, um dos meus métodos de under 2,5, eu tenho alguns métodos de under 2,5, um que é um under 2,5 híbrido, onde eu busco um jogo com poucos gols, onde a gente tem um favorito muito claro, um forte favorito, mas ele não tem capacidade goleadora, então termina sendo um jogo com umas odds um pouco mais altas por causa disso, né? Eu tenho outro under 2,5, que é onde os dois times têm dificuldades realmente de fazer gol, um mais clássico, em termos de... Gostei do termo híbrido. Em termos de tendência, e tinha um terceiro método de under 2,5, Léo, que através de um índice nosso lá, que é o custo do gol, buscando um custo do gol onde a tendência mostra que teríamos poucos gols na partida. E aí eu peguei esse método, joguei lá na Betest para ver, né, validar ele e tal, e ele validado, tudo certo, só que ele me indicou que se eu usasse esse meu método para selecionar jogos de ambos marcam não, ou lei BTTS, para quem é trader, né, eu teria um lucro absurdo, cara. Eu até fiz um reel sobre isso, assim, para explicar para a galera. Então eu falei, pô, olha só, esse método aqui que eu montei pensando para buscar jogos onde a gente tem uma tendência de poucos gols, ele está me indicando que ele é super lucrativo no mercado de ambas marcam não, ou leia o BTTS. E eu falo, você montou para o under 2,5 e ele voltou para o vamos marcar. E ele me indicou esse mercado como lucrativo. Daí, o que eu estou fazendo agora? Eu comecei a validar esses jogos do Lei BTTS, inclusive com a galera lá que está me seguindo no Instagram, para a gente... Eu quero fazer uns 300, 400 jogos validando aí, validação naquela, né, stakezinha baixinha, aquela coisa só para você começar a coletar dados desses jogos e ver se realmente é isso, né? Porque, beleza, é uma IA, é uma tecnologia bacana, tem muito desenvolvimento ali, é um negócio super, super confiável. Só que a gente sabe que o backtest nem sempre se repete. O que aconteceu no passado não significa que continuará ali na frente, inclusive porque o mercado muda, as odds mudam, o peso do anímico seu também, né? Porque de repente você está lá fazendo uma validação e aquilo ali começa a trazer muitos heads, você não quer mais saber daquilo. Então, tudo isso aí conta nessa hora, na validação. Mas, bicho, se a parada for como estava indicando ali, vai ser o meu método mais lucrativo. Ultrapassando o seu principal ambas marcas. E aí também nesse Betest aí eu consegui dar uma ajustada no método de over 0,5 HT, que quem segue a gente, quem está lá na comunidade da Full Trader, lá na nossa... A gente tem uma lista oculta lá, que a gente chama lista oculta, que é onde todos os especialistas da Full Trader soltam as suas tips, né? Que na verdade são os jogos que a gente aposta. O nosso compromisso lá da Full Trader com o pessoal que está na comunidade é a gente ser totalmente transparente com o que a gente faz para a galera. Então, os jogos que são a nossa carteira de aposta, onde eu ganho e perco o meu dinheiro, é o que eu boto lá para a galera. Né? E no método do 05 HT, que era um método que até então ele estava... algum mês ele empatava, outro mês ele dava negativo, outro mês ele dava positivo, ele estava meio irregular, assim, em termos de lucratividade. E aí, graças ao Betest, eu consegui dar uma ajustada nele, selecionando alguns campeonatos, e isso é outro ponto interessante. Só para concluir, então, eu selecionei alguns campeonatos e ele ficou super lucrativo esse ano. Ele está assim, há 2 meses atrás ele deu 14 unidades, no mês passado ele deu 7,5 unidades, e esse mês agora eu já estou com quase 4 unidades só nesse método. Então, o 05HT deu um super upgrade a partir do ajuste que eu fiz na Betest. E aí, isso me ensinou outra coisa também, né, cara? Porque quando a gente trabalha só com analítico, só com dados, você termina meio que padronizando os campeonatos. Você acha que vale para tudo que é campeonato. E, na verdade, não é tão assim, né?
porque, por exemplo, ambos marcam, bicho, eu evito ambos marcam nos campeonatos orientais, Japão, Coreia, China, que eu não sei por que razão, não sei se isso acontece com você, mas não sei por que razão todas as leituras de ambos marcam para qualquer lugar do mundo não servem para esses campeonatos orientais aí. Lá os caras jogam, sei lá, outro tipo de futebol, né? E a parada não termina não encaixando. Eu costumo usar diferente mesmo, quando eu quero pegar algo lá, mas eu não. Pode até perceber, eu não trabalhei no Mundial agora, no nosso serviço lá de ambas marcam, mas vamos voltar agora, essa semana. E o que que eu vejo? Lá é diferente. Por exemplo, o meu ambas marcam, ele é muito baseado em tendência real mesmo, né? Mas, cara, às vezes o jogo tem tudo para sair 3-3, aí sai 0-0. Sim. É muito louco. Na China, no Japão, eu nunca nem tentei. No Sem Japão, chance. o Japão é terrível, cara. Às vezes eu vou ali na China, né? Mas é pouco também. Sim. Porque tem aquela coisa, né, Léo? Eu sempre falo pra galera, assim, ó, o que tem os esportes coletivos, toda ação humana coletiva, ela é padronizável. A gente tem gente que estuda movimento de como você sai de uma escada rolante para um corredor num shopping, para ver para que lado que vão mais pessoas para cobrar mais caro o aluguel do lado onde as pessoas saem mais da escada rolante. Em aeroporto, em shopping, em loja, em tudo que é lugar que tem grandes movimentos humanos, se padroniza e se consegue estudar, e a gente tem ali uma porcentagem de probabilidade das coisas. E os esportes coletivos profissionais não é diferente, né? Antes de eu entrar para o mundo das apostas, uma das tantas profissões que eu faço e ainda faço é analista de performance. Eu presto serviço de análise de desempenho de performance para vários atletas, né? E nisso eu aprendi nessa minha profissão de analista a estudar padrão de jogo, padrão de coletivo de jogo. E onde os lugares, o campo é mais ou menos o mesmo, a bola é a mesma, o número de jogadores é o mesmo, as regras são a mesma, o tamanho do gol é o mesmo. O futebol profissional, ele é o mesmo na primeira divisão. Eu tô curioso para saber que hora que tu dorme. Cara, atualmente eu tô dormindo 3 a 4 horas por dia, mano. Tá ruim o negócio. Porque tu tá na rádio, Tá ruim o aí negócio. tu tá comentando na TV, aí daqui a pouco tu tá na Full Trader, Sim, aí tu desenvolve trabalho de analista de desempenho, é sim. Eu muita coisa. sou colunista no Lance também, então Eu imagino. tá russo. Mas, cara, assim, o fato é que, mesmo que a gente possa padronizar dados, e o mesmo jogo que é jogado na Premier League é o mesmo que é na terceira divisão da Romênia, infelizmente, para nós que somos apostadores, tem campeonatos que as coisas não encaixam naquele método, né? E o Betest ajuda muito nisso, você selecionar os campeonatos mais lucrativos, onde você tem um profit maior, e aí você consegue dar uma ajustadinha ali só e começa a ver que funciona muito mais. Então, eu não conseguiria fazer isso sem os dados, por exemplo, né? Não conseguiria fazer isso sem uma análise de dados. Eu teria que, porque se eu fosse analisar, mano, se eu fosse saber quem joga no Ludogorets da Hungria, da Polônia, não me lembro agora nem onde é que é o Ludogorets é da da Hungria. Hungria, né? Se eu soubesse que jogasse no Ludogorets e no Talânia da Estônia e no o Tina Matuka lá do Japão, eu tava morto, né, mano? Sabe, quem joga em tudo que é É, time. é verdade. Mas, E o mas BC, você gosta de estudar a escalação e quem joga, assim? cara, eu realmente eu levo em consideração isso. Você Se bota eu um for- peso nisso? Você faz algum tipo de índice ou você vai mais na sua leitura mesmo de entendimento? o meu jeito de trabalhar é muito baseado no meu conhecimento das equipes. Primeiro de tudo, eu faço uma análise estatística, né? É muito claro o meu método de análise. Análise estatística,
análise qualitativa, ou seja, da qualidade das equipes, vejo se a escalação está de acordo com o que eu acredito, né? Vejo como é que está aquele extracampo ali da equipe. Por exemplo, não trabalhei, né, a volta do Brasileirão, vou trabalhar hoje, né? Não sei o que eu poderia esperar dessas equipes voltando, Sim. né, do Mundial. No Mundial eu pouco trabalhei, tem um padrão estatístico muito bem ajustado, que eu prefiro pontos corridos, Sim. e 90% das minhas operações são em pontos corridos, né? Eu não gosto muito de Copas, acho que o padrão dos pontos corridos, eles se mantêm. Nossa, é outro mundo. A única Copa que eu trabalho é a Champions League, porque realmente tem uma parte motivacional muito grande, e Copa do Mundo. Vou para minha 2014, 2018, 2022, vou para minha quarta Copa do Mundo como apostador. Uhum. Comecei em 2012, é isso mesmo. Então, a minha análise é muito clara, a parte estatística, a parte qualitativa, né, ou seja, da qualidade mesmo das equipes, e a parte motivacional. Eu levo muito isso em consideração. Então, isso faz com que eu reduza o meu leque de jogos, porque eu não acompanho todos. Óbvio, eu tenho ferramentas que me auxiliam, né? Tenho Sim. o meu próprio site também de análise, o CT Stats, que me favorece também conhecer todos os dados, mas não é porque eu consigo acompanhar 130 campeonatos que tem no CT Stats que eu preciso acompanhá-los, Uhum. né? Então eu trabalho exatamente naquilo que eu vejo que tem realmente, que eu tenho conhecimento. E o ponto alto do meu, o ponto-chave de se eu faço aquele investimento ou não, é realmente o meu conhecimento nas equipes. Acho que é o estalo. Acho que Sim. é bem isso mesmo. Tem que bater todo o padrão. Opa, mas ó, mudou isso aqui. Opa, o camisa 10 Uhum. não vai jogar. Por quê? Quem joga no lugar dele, então? Vamos ver o que não é. Né? Até Sim. porque eu trabalho, eu falo muito que eu sou um investidor esportivo, porque eu trabalho tanto trader quanto punter, né? Então, hoje tô até mais. Eu trabalho os mercados de lei mais em pré-live, né? Mais na Uhum. punter. Então, isso me favorece bastante. Mas o que acontece? Tem que ter esse conhecimento. Eu não consigo entrar no jogo, não me sinto à vontade em colocar minha stake cheia no jogo, se não tiver o conhecimento daquelas equipes. E isso me faz também o Sim. quê? Um investidor de baixo volume. O Claro. meu volume é bem baixo. Claro, porque você não dá conta de estudar milhões de jogos, né? Exatamente. E também os meus padrões são muito ajustados. Eu pego 80 jogos numa semana, eu vou Uhum. filtrar, eu vou conseguir ali 10%. Sim. Né? Então é mais ou menos isso. Certo. E aí você, quando vê as escalações, você bota algum tipo de grau de valor nisso ou não? Você é só realmente assim, vai jogar o camisa 10, tá, eu sei como é que é. Não vai jogar o camisa 10, opa, vou ficar atento como é que vai ser. Ou você bota ali, não, vai jogar o camisa 10, sei lá, um valor 9. Não vai jogar, é um valor 5, sei lá, você faz uma escala de valor aí. Não, eu não quantifico dessa maneira, não. É mais para me sentir à vontade mesmo, ou não, na Uhum. escalação. Né? Eu Certo. acho que talvez seja algo mais de mania mesmo, não sei se pode se dizer que isso é uma mania, mas eu só me sinto à vontade se realmente o time for completo. Se for com a zaga, por exemplo, uma zaga. Vamos lá, vamos supor, vou trabalhar o ambas marcam. Sim. E o time vai trabalhar com a zaga reserva, zaga toda reserva. O que um apostador comum, que ele pensaria? Opa, a zaga vai reserva. Então é muito provável que o cara vai tomar gol. Eu já penso diferente. Eu penso que o time pode jogar de uma maneira totalmente diferente, porque vai com a zaga reserva. Por quê? O cara é reserva, ele quer a vaga de titular, ele vai com sangue nos olhos. Então pode mudar muita coisa, pode não sofrer gol por conta que a zaga vai reserva, por conta de uma série de fatores, inclusive levando à mudança de comportamento do time. Uhum. Então eu já não pego. Certo. Então é muito por aí, o Legal. meu jeito de pensar. Legal.
É muito seu. Claro, funciona porque você é super lucrativo e tem o conhecimento, mas vai muito também da confiança que você tem no seu feeling, né? Ali do que você É, está percebendo. é. Mas assim, o primeiro de tudo são os dados. Sim, Tem que bater tintim por tintim, sim. né? Tem vários vídeos meus de ambas marcas que o pessoal sabe como funciona. Mas quem não assistiu, assista, tá, galera? Tem vários. Hoje eu tenho 3 métodos validados de ambas marcas, todos estão aqui no canal. Sim. Mas assim, os dados têm que bater. Se não bater também, já tô fora. Sim, eu tenho uma primeira, quando assim, hoje eu não consigo trabalhar sem as ferramentas da Full Trader, hoje é uma coisa que eu fiquei totalmente dependente. Teria que recomeçar do zero se eu não tivesse essas ferramentas e inventar um novo jeito. Mas uma das ferramentas nossas lá que é muito útil, que é o Sherlock, né? O Sherlock, ele seleciona jogos a partir, você monta lá o seu método e ele busca na base de dados de jogos os jogos que encaixam no seu método. A partir dessa lista sugerida pelo Sherlock, eu vejo jogo a jogo para ver isso que você está falando, se bate nas minhas métricas do método, Legal. porque às vezes não bate todas, né? Só que aí você tem que ter também um pouco de feeling de entender, opa, peraí, não está batendo todas, mas será que vale ou não vale? Aí, para isso, eu crio muitos índices, né, Léo? Eu trabalho muito com índices meus, que é onde eu consigo montar um grau de referência onde eu possa saber, dentro desse espectro aqui, por exemplo, ambos marcam, né? Eu tenho lá um espectro de índice onde eu junto vários dados, né? Desde gols marcados, finalização por gol, custo do gol, várias coisas onde eu jogo nesse meu algoritmo de índice. E se aquele jogo ele dá entre A e B, sei lá, eu não me lembro agora o valor exato, mas ali tem um espectro, né, de um número até outro. Se ele encaixa nesse índice aí, mesmo que todos os dados lá não encaixem 100%, mas ele bateu no índice, o índice para mim é mais importante. O índice é meu último grau de decisão para apostar num jogo ou não. Então eu vou lá, o Sherlock me deu lá 10 jogos de ambos marcam para rodada. Eu pego aqueles 10 jogos de ambos marcam, vejo lá dos 10, 7 bateram no que eu preciso da minha primeira lista de dados. Beleza, aí esses 7 eu vou lá e levo eles para o meu algoritmo de índice. Dos 7, 5 bateram no índice de algoritmo. Então, daí esses 5 é o que eu vou apostar. Os outros ficaram de fora. E às vezes esses outros podem dar ambos marcam, entendeu? Só que eles não encaixam não encaixaram nessa minha hierarquia de análise. E é interessante porque a gente consegue, dessa forma, ter um controle para saber onde é que você acertou e onde é que você errou. Porque, cara, eu sou o maluco da planilha, né? Eu planilho absolutamente tudo, as minhas planilhas são uma loucura, assim, a quantidade de dados que elas têm. E aí, a partir disso, você consegue depois tirar médias e ir melhorando esse índice. Né? Então, sei lá, depois de 300 jogos, você vê lá que a probabilidade de ambos marcam antes de assertividade era 65%, agora foi para 68%. Aí você começa a ir ajustando isso pouco a pouco para ir melhorando. É muito matemático, assim, o pessoal pode achar, até quem não gosta pode achar meio chato, porque é bem nerdola mesmo, assim, mas é o jeito que eu me sinto seguro, é como você se sente seguro na sua perspectiva de entender assim, pô, eu preciso sentir ali que está funcionando a escalação, ou que o outro vai jogar ou que não vai jogar, eu preciso sentir que está batendo nessas conferências, né, de dados. Eu acho importante essa tua fala para quem não gosta pode parecer chato, mas, cara, é um trabalho, né? Nem sempre nosso trabalho vai ser 100% prazeroso. Vai ter os dias ruins, vai ter o dia que a gente, putz, não é assim. Eu Sim. considero muito isso, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Simples assim, né? A galera às vezes esquece que tem muita gente que quer ser profissional, mas acaba deixando de trabalhar, deixando de agir com profissionalismo, Sim. né? Então, cara, se você tem que analisar, analisa. Por que muita gente não consegue ganhar dinheiro aqui? É porque não segue realmente uma rotina específica, padronizada, Uhum. que ela mesmo
tem que impor a ela, né? Acho que a galera sofre muito com Cara, isso. é muito fácil a gente querer, por exemplo, ser levado para o nosso viés de confirmação das coisas acontecerem como a gente quer que aconteça. Nós que amamos futebol e vemos muito futebol, a gente tem a tendência a achar que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer que aconteça. Sempre. A gente está vendo um joguinho lá, qualquer que seja, e a gente, pá, vai acontecer o gol, vai acontecer tal coisa, e a gente quer que aconteça aquilo, e não acontece, né, mano? Então, ou às vezes acontece também, isso é irrelevante. O que eu quero dizer é que nesse viés de confirmação das coisas que a gente tem, é onde as pessoas se perdem, porque elas terminam indo por um desejo de que uma coisa aconteça, principalmente operando na live, né? Até já abri esse parênteses para falar de live, né? A gente lançou agora há pouco tempo lá o que nós chamamos de indicadores, que são métricas numéricas para utilizar o scanner, é uma ferramenta lá da Fulltrader que ela indica índices de pressão do jogo, uma caralhada de dados durante a partida para você analisar ao vivo de acordo com o que você quiser, né? Se é gols, é escanteio, se é falta, se é pressão, se é match odds, o que for. E os indicadores, que nós lançamos, eles anunciam, como se fosse um botzinho de gol, né? Só que a partir de dados da ação do jogo, do que tá acontecendo ali no jogo. E aí, cara, eu não conseguiria hoje mais operar na live como eu fazia anteriormente, quando eu era trade, que eu era somente no olho mesmo, no olho da análise do jogo, da leitura de jogo. Eu não fazia nada de dados quando eu comecei como trader, era realmente na análise só do que eu estava vendo do jogo ali, né? E hoje eu me sinto mais confortável se eu for operar na live vendo a ferramenta, o scanner e o indicador, do que vendo o jogo no streaming, ou do que vendo o jogo acontecendo. Porque eu adaptei uma leitura para o meu viés de confirmação a partir disso. Que não quer dizer que essa é a verdade única, é a que serviu para mim, para o meu cérebro entender que isso para mim funciona para ser lucrativo. Agora, eu não consigo dizer para todo mundo que é assim que tem que ser feito. Porque o cara pode ser lá o cara que não consiga entender isso, ou ele se perde, ou pode ser o cara que precisa ver o jogo para entender o que está acontecendo no jogo. Então, tudo é tão democrático e é tão fácil que você tem que descobrir o que é o que funciona para você. Mas você não pode se levar pelo seu viés de confirmação sempre, porque isso é o que vai terminar levando você eu quero que aconteça isso. Né? E o eu quero que aconteça isso é o que é um passo para a ruína. E o pessoal se perde muito nesse lado, né? Eu quero isso, eu quero dessa maneira. E acho que não é assim. Por exemplo, a gente teve recentemente o final aí da Copa do Mundo de Clubes. E, pô, todo mundo atolado no back ao PSG, Sim. né? O que seria algo normal, né? Um lei ao Sim. Chelsea, né? Algo assim, mas eu acho que falta muito a galera entender que tem que ter o viés matemático, tem que ter o viés profissional. Antes do viés, eu quero, eu acho que é isso. Você não tem que achar nada, é o bastidor da bet que é o mais importante, é o que leva você a fazer o clique. Sim. Né? Então, acho que é muito isso, a galera se perde muito nisso aí. Sim. Gulf, deixa eu te perguntar, cara, como que surgiu essa paixão por futebol? Sempre fui curioso para te perguntar isso. Aproveitar que você já responde isso para todo mundo. Futebol, música, cinema, jornalismo, porque tu gosta de coisas que eu gosto muito também. Eu Sim. gosto muito de cinema, eu Sim. gosto muito da parte jornalística do esporte, eu gosto muito de futebol, sou apaixonado por música também. Sim. Então, queria saber como é que foram surgindo essas paixões aí. Cara, eu digo sempre que, antes de tudo, eu sou músico. Músico é a minha base. Desde que eu me dou por gente, assim, eu tinha 4 anos e eu já pedir para minha mãe para ela me colocar em aula de violino, cara. Imagina. Com 4 anos você morava aqui no Brasil ainda, não? Com 4 anos, sim. Eu fui embora com 5. Mas eu queria aprender violino. Nunca aprendi violino, né? Mas já tinha um desejo em mim de aprender. Aos 12 anos, eu entrei no conservatório de piano. E aí sim, comecei a estudar
real música, assim, cara, eu tive uma banda na Argentina, Tabu, que foi uma experiência incrível, assim, fomos disco de ouro, uma banda que teve um Que sucesso legal, relativo. cara. Tá no meu Instagram, ali nos Rios Fixos, ali eu tenho um rio explicando isso. Aliás, inclusive, esse ano agora vai fazer 30 anos do lançamento do nosso primeiro disco. Deixa eu pegar aqui o disco para mostrar para a galera rapidinho, peraí. Legal. Que bacana. Aqui, ó. Tu com cabelão ainda? Não, aqui eu tava sem cabelo. Esse aqui sou eu. CD lançado pela Warner Music, né, lançado na América Latina inteira, fizemos a América Latina inteira, foi uma grande experiência. Então, a música foi o meu carro-chefe, assim, em termos de quem eu sou, né? Eu nem digo que é uma paixão, é a minha essência, eu sou músico. O futebol salvou a minha vida, Léo, porque sem o futebol eu teria sido uma criança deprimida. Porque com essa coisa de mudar muito de país, a gente ficava pouco tempo em cada lugar, né? A gente ficava 1 ano, 2 anos em cada lugar. Então, quando você começa a fazer amigos, quando você começa a se adaptar, você vai embora. Sem falar que, assim, a gente chegava nos lugares, a gente já sabia quando a gente ia embora. Então, era tudo muito efêmero. As coisas Pô, duravam e um cá pouco. entre nós, cara, a gente que é meio nerdola, e eu me incluo nisso aí também, a diferença é, o esporte ele ajuda muito. Eu sempre fui o Sim. nerd, mas que praticava esporte. Então isso Exato. ajuda demais. Exatamente, é isso. Porque eu me lembro, por exemplo, em Barcelona, quando que a gente morou lá, cara, assim, eu fiquei os primeiros 3 meses do colégio, ninguém da minha sala falava comigo, mano. Ninguém, eu era completamente ignorado, assim, no recreio, eu ficava lá no meu cantinho. Caramba. Todo dia eu voltava para casa chorando para minha mãe, mãe, eu quero ir embora dessa merda, não aguento mais isso aqui. E ela falava, não, fica, você vai se dar bem. Cara, até que um dia eu estava ali do lado da quadrinha no recreio, assim, um dos caras falou, ô brasileiro, vem jogar aí, né? E aí entrei para jogar pelada no recreio pela primeira Futebol. vez, futebol. Cara, modéstia à parte, comi a bola, né? Naquele dia, falei, é hoje, vou me consagrar aqui no recreio. E aí, a partir dali, eu virei, tipo, pô, todo mundo me queria na pelada, né, cara? Do recreio, porque, pô, brasileiro, cara. E eu nem sou tão bom assim, né, cara? Eu sou médio, assim, jogo futebol normal, como todo brasileiro gosta de jogar. Você tem dias que você joga futebol de craque e tem dias que você é perna de pau, que é o normal do futebol É o brasileiro. normal, né? Normal, né, cara? E aí o futebol, naquele dia, ele salvou minha vida. E aí eu entrei para o mundo da galera, virei amigo. Isso foi assim em vários lugares, aconteceu a mesma coisa, né? Então é que nem você falou, a gente que é muito assim nerd os nós nerds, a gente tem uma vantagem, que eu falo isso muito para minha mulher, que assim, eu não conheço a palavra, até nem me lembro a palavra agora para dizer exatamente qual é que é, assim, você não consegue ficar entediado. Eu não conheço tédio. Tédio é uma coisa que eu não conheço. Eu nunca na minha vida me entediei. Eu não sei o que é o tédio, nunca senti essa Engraçado, isso sensação. é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar É. nisso. Porque a gente sempre tem alguma coisa que nos chama a atenção, né, mano? Sempre tem um filme para ver, uma série, um livro, uma música, uma coisa, um pensamento, uma fórmula, um estudo. Sempre tem alguma coisa que vai chamar a sua atenção. Eu nunca consegui experimentar o tédio. Então, mas isso também, por um lado, é ruim porque você se encisma demais, né? Você fica muito no mundo pessoal seu, um mundo interior seu que é muito rico, mas você fica preso lá dentro. E aí, para socializar, principalmente quando você é criança ou adolescente, o esporte, porra, o esporte é a porta, né, cara? Então, o futebol salvou minha vida nesse sentido. Que legal, cara. Muito legal saber. E aí, como é que entrou no jornalismo na tua vida? O jornalismo foi outra coisa maluca, porque eu vou resumir aqui para a galera. O meu avô, o pai da minha mãe, ele foi diplomata do governo brasileiro, né? Eu vi tu mostrando as fotos dele um dia. Achei muito Foi legal. uma grande figura. Meu avô Cara, foi. sou apaixonado por histórias antigas, Sim. assim. Eu tenho Muito um bom pra vínculo cá. com ele muito forte. Meu avô foi meu melhor amigo, foi um cara que, assim, muito na minha formação humana, assim, é a principal figura, né? E ele, por ter sido diplomata, minha mãe também, é meio que todo mundo encaminhou que eu ia seguir o caminho da família, né? E já tá, quando eu terminei o segundo grau aí em Brasília, já estava decidido, ia fazer o UNB, economia na UNB, passei em economia na UNB,
ia fazer o NB e depois ia entrar no Rio Branco para ser diplomata. Já estava. Teve até um almoço com toda a família, avós, tios, primos, todo mundo para comemorar o próximo diplomata da família. E aí, cara, a minha mãe, nessa época, eu estava morando aí com meu pai, né? Meu pai morando em Brasília, eu morando com ele aí. E a minha mãe foi para Buenos Aires e ela disse: tu não quer vir para cá, morar aqui, cidade muito legal e tal, não sei o que, a gente busca transferir a tua faculdade para cá e tal. Eu falei, beleza, né? Conseguimos transferir, fui fazer economia lá em Buenos Aires. Só que, cara, estando lá, eu comecei a me dar conta, cara, isso aqui não é para mim, né? Eu não sou esse cara, eu não sou esse. Eu vou decepcionar a minha família, essa é a minha missão. Eu vou decepcionar a minha família. E aí, cara, sem contar para o meu pai, porque lá na Argentina não tem vestibular, né? Lá você tem que fazer um ano você entra na faculdade, você faz um ano de um curso em comum onde tem várias matérias, você aprovando esse ano em comum, você entra na faculdade. Só que como eu já tinha feito um ano de economia, eu não precisei fazer esse ano mais, aí eu passei para comunicação. E aí, depois de um ano cursando jornalismo, que eu falei para o meu pai, pai, larguei economia, esquece diplomacia, vou ser jornalista. Cara, nossa, ele ficou muito puto comigo, assim, na época, foi briga familiar, aquela coisa toda e tal. É mesmo, cara? Sim. E paralelo a isso, eu estava começando com o assunto da banda lá também, né? E a banda estava me levando para áreas que eu falei assim, bom, vou fazer comunicação, jornalismo só para ter o diploma mesmo, porque eu vou viver disso aqui, né? O Tabu estava começando a decolar e terminou também não acontecendo no tempo, né? O Tabu, a gente lançou o disco em 95, ele foi até 98 e aí acabou. E daí, pô, eu me formei em 98, em 97 em jornalismo, em 98 em cinema, né? Fiz paralelo ao cinema, que o cinema, sim, sempre foi uma paixão, né? O cinema foi mais uma paixão do que propriamente uma ideia de profissionalismo, mas eu terminei depois trabalhando mais com audiovisual do que com o jornalismo. Durante muitos anos, eu não trabalhei com jornalismo. Ali, quando acabou a minha banda, até eu vim morar no Brasil de volta, e aqui no Brasil também eu desenvolvi uma carreira no cinema bem legal. Quem quiser procurar aí no Google Gustavo Fogaça, curtas, filmes, fiz muitos DVDs de shows, clipes de artistas, né? Comerciais publicitários, fiz muita coisa aí, só tacar no Google que vai aparecer. E ganhei muita grana com isso também. Só que, assim, cara, como tudo, assim, uma hora você cansa, né? Não vou dizer que eu cansei do audiovisual, só que eu estou dando um tempo nele agora, né? A última coisa que eu fiz foi em 2018, desculpa, eu fiz 2 séries para Prime Box, que é um canal de cabo, fiz o Liberto, que é uma série de terror, e o Sempre Poa, que é uma série de comédia dramática. Os trailers estão aí também no YouTube, é só procurar Liberto e Sempre Poa. E foi a última coisa que eu fiz no audiovisual. Então, veio a pandemia, veio o governo Bolsonaro, ele foi muito ruim para o mercado do audiovisual, né? Porque ele tirou todas o que havia de leis de incentivo, tirou todos os mercados que havia do audiovisual foram por água abaixo, então deu uma queda muito grande na produção. E agora está retomando, né? E ganhamos o Oscar, ganhamos em Cannes lá agora, então o cinema está voltando a retomar. Então, quem sabe, né, Léo, assim, se daqui a pouco eu não volto aí a filmar o meu terceiro longa-metragem. Já fiz 2 longa-metragens, vai que vem o terceiro aí para a gente pedir música no Fantástico. Legal, seria legal, cara. Vou procurar já os teus que tu mencionou aqui. Eu mando o link aí para você. Legal, vai ser bacana vou mostrar para minha família aqui também. Minha família é muito ligada a cinema também. Legal. Tanto eu como minha filha, minha esposa, então a gente gosta bastante. Massa. E, Gufo, chegando nessa reta final aqui desse bate-papo, cara, o que você falaria aqui para alguém que está iniciando? Alguém que quer levar o mercado a sério, cara? Sim. Excelente pergunta. Isso eu falo porque a gente tem ali na comunidade da Full Trader muitas pessoas que chegam neófitas, né? Assim, elas não têm conhecimento de nada, elas caem de paraquedas e geralmente elas vêm moldadas do nosso mercado, desse nosso mercado viciado, né?
desses influencers que querem vender uma vida fácil, ou apostas de 100 mil, de 200 mil, ou de que vai para Dubai, ou que o cara vai ficar milionário do dia para a noite, e vem muito com essa mentalidade de que precisa acertar a aposta, né? E não ganhar dinheiro. Tem uma diferença entre ganhar dinheiro e acertar a aposta, né? O cara quer dizer assim, eu entendo de futebol, então eu vou acertar a aposta. A primeira coisa que eu diria é isso, esquece acertar a aposta, né? Você tem que ser lucrativo. A sua rentabilidade é o que importa, e não se você está acertando ou não. O win rate não paga as contas, né? E aí, a segunda coisa que eu acho que é importante é assim, você não precisa viver da aposta, né? A aposta ela não precisa ser o seu ganha-pão, até porque é uma renda variável. Então, é muito complicado você viver de renda variável, né? Eu fui, por exemplo, Léo, eu fui freelancer um período muito grande da minha vida. E o freelancer, ele tem que ter um jogo de cintura danado, porque você nunca sabe quanto que você vai ganhar por mês, né? Todo mês você vai lá e, por exemplo, quando eu fazia comerciais publicitários, todo mês eu tinha que ir lá bater na porta das agências para oferecer o meu serviço, e eu nunca sabia se eu ia ser contratado ou não. Então, tinha meses que eu ganhava um caminhão de dinheiro e tinha meses que eu não trabalhava. Então, você tinha que ter esse jogo de cintura de saber, o que eu ganhei aqui, eu tenho que garantir que vai me pagar 2, 3 meses, porque eu não sei como é que vai ser ali na frente. E as apostas é um pouco essa mentalidade. Você nunca sabe exatamente quanto você vai ganhar por mês. Então, não espere que você vá viver da aposta em si. Eu recomendo altamente que você não faça isso, que ela seja uma somatória a mais nos seus ganhos. Né, que seja um lugar que você vai dedicar tempo, estudo, energia, mas para você ganhar aquele valor a mais que vai ajudar nas suas rendas mensais, e não o seu ganha-pão em si, porque por mais que você seja super apostador, super lucrativo, super não sei o quê, você vai ter meses ruins e você vai ter esses momentos de freelancer, de não saber quanto que você vai ganhar. Só que a vida real lá fora, ela não quer saber disso, né? Os boletos vêm igual todo mês. Não para. E o terceiro, só para terminar, o que eu acho assim muito importante é o estudo, né, mano? Tem que estudar, cara. Não adianta. Você não vai conseguir apostar sem estudar. E aí você pode buscar os seus mestres, né? Quando eu fui atrás do trabalho do Léo, para beber da fonte do Léo, porque eu entendi que ele podia ser um mestre para mim, como o Ricardo foi, como o Netuno foi, como outros caras foram. Você tem que aprender de outras pessoas. E eu sempre brinco assim, né, Léo? Eu nunca quebrei uma banca na minha vida, nunca quebrei. Claro, assim, por exemplo, algumas casas recreativas eu vou lá para testar um método, ou vou para brincar numa múltipla, e vou lá e, pum, quebrei a banquinha de R$ 100 que eu botei lá para brincar. E eu não conto isso como uma quebra de banca, porque isso eu sabia do risco que eu estava indo ali, eu podia me quebrar. Então, eu sabia que isso poderia acontecer. O quebrar banca é você estar trabalhando sério e você quebrar a banca porque o seu trabalho sério não deu certo. Isso nunca aconteceu. Mas por que nunca aconteceu comigo? Porque teve um monte de caras que me ensinaram o que fazer para não quebrar a banca. Então, é importante você ter mestres, porque você escuta os caras e você fala, opa, o cara já atravessou o rio, ele sabe o caminho das pedras. Eu não vou ser burro de entrar para o outro lado que eu não sei onde é que eu posso me afogar, eu vou seguir o caminho das pedras. Então, tenha os seus mestres, estude pra caramba, que você vai dar boa, vai dar certo, porque já teve pessoas quebrando a cabeça por você antes. Show de bola. Muito bacana essa tua visão, porque principalmente na questão de não ter que levar isso aqui com tanto peso. O cara já entra aqui querendo viver disso. Sim. Né? É muito complicado, porque você bota um peso muito grande num dia que você ainda nem ganha. Né? Se um dia acontecer, ok, mas tem que ser algo 100% natural. Eu sou professor, fui professor muito tempo. Do que você é professor, né? Eu dei aula de educação física muito tempo. Legal. Mas dei aula principalmente, o maior tempo foi de empreendedorismo aqui no Senai. Massa. Então, dei aula para jovens, né? Eu falo que eu era professor, mas a gente não deixa de ser professor, a gente continua sendo sempre professor. E eu comecei a dar aula muito jovem, eu tinha 17 anos, comecei a dar aula de informática, eu tinha 17 anos. Magrinho, pescocinho fininho, o pessoal olhava assim na sala, assim,
é esse menino aí que vai dar aula pra gente. E assim, eu deixei a carreira de professor para me dedicar exclusivamente a isso aqui de forma totalmente natural. Foi muito natural, só quando isso aqui ultrapassava meu salário como professor, né? Só quando eu tinha uma reserva financeira, e eu decidi de verdade. Então, eu acho que tem que Claro. ser algo realmente bem natural. Boa. Porque se você forçar, o mercado te derruba. E quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro ele não aceita desaforo. Então, eu acho que é muito importante essa parte aí que você tocou. Tem que ser algo natural. Se você quiser um dia viver disso aqui, ou que seja uma. Ok, mas tem que ser algo natural. Não force. Deixa o negócio, entenda como uma renda extra primeiro, depois, quem sabe? Porque muita gente já entra querendo viver disso aqui, né? Sim, sim. Muito por conta do pessoal do Porsche, e É, vapo, infelizmente, isso é exato. complicado. E tem muito também pessoas que estão numa situação difícil financeiramente, e aí vem na aposta talvez uma possibilidade de ganhar uma grana rápida, né? E você até pode ganhar uma grana rápida eventualmente, mas você também vai levar na cabeça rapidamente É, também. Sem ter constância, método, paciência e domínio do que você está fazendo. Outra coisa, né, Léo? Nosso mercado é um público muito jovem, né, cara? É uma galera muito nova na vida. Assim, é uma galerinha ali de 19, 20, 21, 22 anos e que não tem noção ainda do peso do dinheiro, do peso da paciência, do peso do trabalho. Então, às vezes, é bom ter uns caras cabelo branco, assim, para umas barba branca no meio para a gente passar para a galera, ó, vai com calma aqui, estuda isso aqui, pensa isso daqui, eu já me dei mal aqui, você não vai por aqui porque você vai terminar se dando mal também. Ah, você quer ir por aqui? Então vai sabendo que você vai se dar mal, né? Esse tipo de coisa, os jovens do nosso mercado, eles não estão muito ligados. isso é verdade. Cara, Gufo, olha só, cara, aqui eu queria que você estivesse aqui em casa para a gente continuar conversando aqui, tá? É Sim. muito bacana o papo contigo. Vou E visitar você quando for a Brasília, pode. pois é, vem almoçar aqui Como em casa certo, aqui, isso. pô. Vou certo, vou certo. E assim, tu é um cara agradabilíssimo, tu é um cara extremamente, cara, gente boa, educado, inteligentíssimo, um cara que eu realmente sigo nas redes sociais, né? E eu costumo falar muito, estava falando isso contigo antes da gente começar a gravar. Eu sou louco para ter 50 anos. E assim, Calma, calma, calma. porque eu acho que o cara com 50 anos, ele ainda tem energia, Sim, muita, ele tem muita experiência, ele tem inteligência, já passou por tanta coisa. Eu acho que 50 anos, acho que é o auge, assim, da vida adulta. Tem gente que tem muito medo sim, de envelhecer. Eu não tenho, muito pelo sim, contrário. Eu sim. gosto muito Uhum. Cara, eu tenho um aluno aqui, o Carlos, um beijão pro Carlos. Ele tem 74 anos. Pô, que legal, cara. Um cara inteligentíssimo, um cara que dá vontade de se abraçar ele quando você Aham, conversa, um sim, cara assim extremamente inteligente, lúcido ainda 100% de tudo, e super ativo, viaja, vai para tudo que é lugar. que Cara, demais, incrível. Então que eu não demais. tenho medo de ficar adulto, que eu costumo brincar, e sabe? Sim, Porque é muito mais difícil quando a gente é criança e não consegue tomar nossas próprias decisões. Eu acho que quando a gente é adulto é muito mais fácil. E sim, 50 para cima eu acho o auge da vida adulta, já te falei isso. sim. E tu é um dos cinquentões agora que eu admiro bastante, tá bom? Pô, irmão, obrigado aí pelas suas palavras. Sabe que tudo é recíproco. Você é um dos caras mais generosos do nosso mercado, sensível, e ao mesmo tempo você tem essa coisa da didática, de você ensinar, de você se dedicar para os outros, né? Isso não é qualquer um. Então, quem é seu aluno, quem segue você, quem vai chegar a você ainda, vai estar muito bem amparado, muito bem servido por um cara que se dedica de corpo e alma a esse mercado para melhorar a vida das pessoas. Isso não tem preço, né? Eu só tenho a agradecer de ter chegado a você, de tudo que eu aprendi com você, mesmo sem você saber, né, esse tempo inteiro, né? Porque não é que a gente fica o tempo inteiro trocando ideia, mas sempre que a gente trocou, eu sempre falei isso para você, porque aprendi muito com você e obrigado por ter esse convite aqui, foi um prazeraço. E conte sempre comigo, cara, para o que você precisar, estamos aí. Show de bola. Igualmente, pode ter certeza que o que você precisar também, estamos sempre Quando eu por vier aqui. aqui no Sul também, já está convidado. Tu mora em qual cidade aí mesmo?
Cara, agora eu estou em Gravataí, que é Gravataí. ao Aí lado de Porto Alegre. é frio, né? Aqui Já é tá, mais, aqui é frio. já é mais frio que Porto Alegre. Porto Alegre é É. mais quente, aliás. 1 ou 2 graus. É, Ave Maria. Legal. Sempre no final, Gufo, eu peço para o pessoal indicar ou falar alguém que para eu ir atrás, né, Sim, para conversar, para bater um papo aqui comigo no próximo bate-papo. Não sei se será no próximo ou no outro, enfim. Esse aqui, inclusive, eu vou estar postando. Geralmente eu estou testando ainda, estou postando às quintas, estou postando às terças. Esse aqui eu acho que vai quinta, tá? certo. E a galera já está pedindo também, 2 semanas já sem bate-papo, que eu Sim. mudei de residência. Você pode perceber que o meu escritório está diferente Você está ainda. morando aonde agora? Não, não é, só mudei de residência mesmo, mas continuo aqui na região de Brasília, aqui, tranquilo aqui. Certo. Taguatinga, Taguatinga, legal. então mesmo é próximo. Certo. E, bem, queria te perguntar, quem que você quer, quem pode falar mais de uma pessoa Sim, até, e aí se puder também, às vezes eu não conheço o cara, não tenho contato, você faz a ponte também. sim. Cara, tem 2 caras que eu acho que somariam muito aí para a galera e que eles têm uma certa projeção, mas eles têm muito conhecimento guardado. Um é o Davi Azevedo, que é nosso parça lá na comunidade Full Trader. Davi do MMA? Isso. O Davi é um cara que ele manja muito de MMA, de cavalos, e ele, dessa parte técnica do trade, ele é muito craque, cara. E ele, como é um cara que não está gerando conteúdo o tempo inteiro, a galera não sabe o quanto que esse cara conhece. Então, poder trocar uma ideia com o Davi, eu acho que ia ser bem legal. E outro cara que é mais nesse caminho, só que é um cara que se expõe um pouco mais, mas é engraçado porque agora, até essa semana, ele disse que ia parar de fazer conteúdo, que é o Diogo Paixão, o Pacha, que é Ah, o Pacha. Tem um live com o Pacha, inclusive, lá no meu Instagram, com o próprio Sim, Ricardo também, com o Netuno, mas o Pacha é uma boa pedida mesmo. o Pacha é um cara que manja pra caramba também, e eu assim, eu não fui atrás para saber, até vou conversar com ele para entender melhor, mas ele disse agora que ia parar de fazer conteúdo. Então é uma pena, porque é um cara também sério, que conhece muito, que ajuda muita gente, e também tem essa coisa da leveza, e também entrou agora no mercado dos cavalos. Os caras estão loucos com o mercado de cavalo, né, Léo? Eu não sei apostar em cavalo, nem quero saber, mas a galera aí está fazendo dinheiro com os cavalinhos. Cara, tem muito medo do cara ganhar dinheiro no mercado, viu? É Tem, muita tem, coisa. É tem. isso aí, show de bola. Obrigado pelas indicações. Só, Léo, uma última coisa, tá, para também convidar a galera que um mercado um trabalho que eu gosto de trabalhar bastante é a NFL, né, futebol americano. E agora em setembro vai voltar a temporada, então quem não me segue lá ainda, começa a me seguir, porque a gente vai trazer muitas novidades para isso na área da NFL. Eu tenho algumas ferramentas que eu desenvolvi, que eu quero compartilhar com a galera, então vai ser uma experiência bem legal para quem gosta de futebol americano e para quem não conhece ainda. A NFL é um mercado que paga muito bem, né? Fala teu Insta pra galera te seguir também. É Gustavo Fogaca Gufo, com 2 Fs, né? Show de Tudo bola. junto. É isso aí. E, bem, galera, a gente fica por aqui, tá? Espero que. Espero, não, eu tenho certeza que foi um papo bastante interessante, muito enriquecedor para todos. Se deixar, a gente conversaria aqui 2 horas, 3 horas. Conversar. A gente nem falou de cinema ainda, né, meu? Vamos marcar uma parte 2 depois, Vamos, né? Que aí a fechou. gente fala. E, Gufo, brigadão, cara. Tamo junto. Qualquer coisa que você precisar, eu estou sempre à disposição por aqui. Valeu, Léo. Beleza? Eu também. O que você precisar, tamo aí, irmão. Obrigado aí pelo convite mesmo. Um abração. Show de bola. Valeu, mano. Um abraço. Tamo Nós. junto. Valeu.